Quando eu comecei a aprender inglês, lá quando eu tinha 15 anos, eu já comecei conflitado, porque eu gostava muito de ouvir rock americano, mas eu também gostava muito de uma série chamada Doctor Who. E qual que era o conflito? O rock americano, ele obviamente tem o sotaque americano, só que essa série, Doctor Who, era uma série britânica com sotaque britânico. Então, desde que eu comecei a aprender, eu tinha essa dúvida: será que eu devo aprender o sotaque britânico ou será que eu devo aprender o sotaque americano? E depois, conforme eu fui aprendendo cada vez mais, eu fui vendo que tem mais opções ainda de sotaque, cara. Dá para aprender o sotaque australiano de inglês, dá para aprender o sotaque irlandês, dá para aprender o sotaque escocês, dá para aprender o sotaque do país de Gales, e mesmo dentro da Inglaterra tem vários sotaques britânicos diferentes. Então tem o inglês de Londres, tem o inglês de Birmingham, tem o inglês padrão da Inglaterra, e a mesma coisa para os Estados Unidos. Tem o inglês de Nova York, tem o inglês da Califórnia, tem o inglês do Texas, tem vários tipos de sotaques diferentes. Então eu tinha muito esse problema: qual sotaque que eu preciso aprender? E esse é um problema que não era só eu que tinha, tá? Até hoje, de vez em quando, aparecem alunos, né, que têm um pouquinho mais de consciência de inglês, que tem essa preocupação. Essa é uma preocupação que ela é um pouquinho mais avançada. A pessoa que entende já um pouco de inglês começa a se preocupar com qual sotaque que ela vai aprender. E eu quero responder essa pergunta para você nesse vídeo. Tem diferença? Qual o sotaque que você precisa aprender? Qual que é mais importante? Qual que é melhor? Qual que é mais fácil? Eu quero falar primeiro da questão da facilidade do sotaque. Um sotaque de inglês vai ser mais fácil ou mais difícil para você dependendo do seu sotaque original do português. Então, pensa a gente aqui no Brasil, cada região tem o seu sotaque. Todo mundo tem sotaque. E se você acha que você não tem sotaque, você tem sotaque sim, todo mundo tem. Ah, mas em São Paulo ninguém tem sotaque. É mesmo, ô porta, ninguém tem sotaque, não? Ah, mas no Espírito Santo ninguém. Todo mundo tem sotaque. Todo mundo tem sotaque. Aí a questão é você identificar, entender o seu sotaque, a diferença do seu sotaque para as outras pessoas e ver quais características de cada sotaque do inglês combinam mais com o seu. Então, por exemplo, se você é de São Paulo, como eu, você tem a tendência de enrolar os seus R's. Então você vai falar porta, você vai falar torta, você vai falar carta e coisas assim. Regiões do estado enrolam mais do que outras. Na capital você vai ouvir muito porta. Lá no interior você vai ouvir esse porta mais puxado. Como o português paulista tem esse R puxado, a gente tem uma tendência a ter mais facilidade com o inglês americano, porque é no inglês americano que eles enrolam bastante esse R. É no inglês americano que a gente fala car, or door, or doctor, or dollar. Então a gente tem esse R bem enrolado, certain, sure. Então, essa nossa mania, né, do português paulista já ajuda a gente a fazer esse R do inglês americano. Se você é de São Paulo, você nunca parou para pensar nisso, acredite, gente que não enrola o R no Brasil tem dificuldade com o inglês americano. Eu tenho vários alunos que são do Nordeste, por exemplo, e lá eles não falam porta, eles falam mais o porta. É um negócio, o R mais arrastado, né? E para eles é muito difícil falar palavras como road, que começam com esse R, sabe? Road. Porque eles não fazem isso, eles não têm esse costume, a língua deles não está acostumada a fazer esse som, então para eles é mais difícil. Para alguém que é do Nordeste, o sotaque britânico pode apresentar um pouquinho mais de facilidade por um lado, porque o sotaque britânico não tem esse super air enrolado que o inglês americano tem. Então, o britânico, ele não vai falar car, ele vai falar car. Não é nem que ele arrasta o R, tá? Ele simplesmente não enrola. Ele deixa, por exemplo, ao invés de car, ele fala car. Como se fosse um H no final que ele deixa aberto. Car. I bought a new car. Or doctor, or water, or certain, or sure, or person, and so on. E coisas assim. Então, se você não enrola o R em português, pode ser mais fácil para você
pegar algumas palavras desse inglês britânico. Como eles não enrolam um R, você vai ter mais facilidade nesse sentido. Mas isso é um pouquinho traiçoeiro, cara, porque o que é fácil em um sotaque pode ser difícil em outros. Então, é verdade que o americano tem essa coisa do R. É verdade que o americano também tem aquela coisa do T, né? Onde eles travam o T para fazer uns sons parecidos com esse tra-tra que a gente faz em português. Então, por exemplo, se a gente pega essa frase aqui, ó, What is this? O americano vai pronunciar what is. What is this? Então ele vai pegar esse T e vai falar what is, juntando com a próxima palavra. Isso pode ser um pouquinho de dificuldade para algumas pessoas, porque esse som do T não é algo com o que a gente está acostumado em português. Por outro lado, o sotaque padrão britânico pronuncia esse T. What is this? What is this? Então eles falam esse T. Então, nossa, então o sotaque britânico é mais fácil. Se você for pensar no T, talvez. Mas se você for pegar as outras vogais do sotaque britânico, aí o negócio dificulta um pouquinho. Porque se você for pegar uma palavra como essa daqui, what é uma pronúncia americana. Se você for fazer o sotaque britânico, você vai ter que trabalhar com wo. Então você vai ter que falar, igual a gente sempre fala dos britânicos, né? Como se eles tivessem uma batata na boca. Wo. E isso é muito estranho para nós do Brasil, cara. Porque a gente no Brasil tem aquela mania de falar pelo nariz, certo? Especialmente em São Paulo. É porque eu queria, sabe, fazer um negócio, mas... Então, tipo, é muito comum, sabe, meu? Ô, mano, vem cá. É muita coisa nossa do Brasil, a gente tem muito nariz. O britânico, quando ele fala, ele quase não usa o nariz, cara. Então você precisa, se você quiser fazer o sotaque britânico bacana, você precisa ter essa consciência corporal de trazer a tua voz 100% para a garganta e parar de usar o nariz. É assim que a sua voz fica em português, quando você para de usar o nariz. É difícil, você precisa de um esforço consciente para isso daqui funcionar. Então, não adianta você ir para o inglês britânico e falar car, I bought a new car, porque não é assim que eles falam, as pessoas não vão te entender. I bought a new car. Garganta. Então, ao invés de falar what is that, eles vão falar what's that? What's that? Bem na garganta, what's that? E se você não trouxer a voz para a garganta e falar what's that, não vai funcionar. Você precisa trazer a voz para a garganta. Então, por um lado, os T's britânicos são mais fáceis de entender. Sim. Por outro lado, as vogais britânicas são muito contraintuitivas para a gente fazer aqui no Brasil. Para quem fala português fazer. Porque eles usam muito a garganta, a gente usa menos, a gente usa mais o nariz. As vogais americanas, elas são um pouquinho mais... Como que eu posso dizer? Elas são um pouco menos punitivas, assim, para quem fala português, porque no inglês americano eles usam um pouquinho mais de nariz. Então, ao invés de falar that, igual os britânicos falam, os americanos eles falam that. Então, você percebe que o nariz está sendo utilizado. That, I don't want this. Então, o americano ele usa mais nariz. Ainda assim, os americanos usam muito menos nariz do que qualquer brasileiro falando inglês. Mas eles usam mais do que os britânicos, e se você usar um pouquinho de nariz falando sotaque americano, soa muito menos esquisito do que se você falar o sotaque britânico. E aí chega naquele ponto. Qual que é melhor para aprender? Porque a gente acabou de dizer que é o seguinte, nenhum dos dois é mais fácil. Os dois têm lado fácil, os dois têm lado difícil. Qual que é melhor para aprender? Aí, cara, depende. Qual que é o seu objetivo para aprender inglês? Você quer morar na Inglaterra? Então é melhor você praticar o sotaque britânico. Você quer ir viajar para Miami? Então é melhor você praticar o sotaque latino, porque você vai falar com muita gente que fala espanhol. Você vai para o Texas? Então aí é sotaque americano. Depende do seu objetivo. Qual sotaque eu preciso aprender? Depende, o que você quer fazer? A empresa que você trabalha é uma empresa americana? Então aprende sotaque americano. A empresa que você trabalha é uma empresa inglesa, então aprende o sotaque britânico. Foca mais no sotaque britânico, assista séries britânicas para que você consiga se acostumar com esse sotaque. Vai depender do que você quer. Aí, pode ser que você esteja numa posição igual a que eu estava quando eu estava aprendendo.
Eu não queria fazer nada em específico. Eu não queria ir para nenhum país especificamente. Eu não tinha intenção de viver em nenhum país especificamente, nem trabalhar para cada uma empresa especificamente de algum lugar. Eu simplesmente queria aprender inglês e usar para minha vida. Para esse caso, então, você faz o seguinte: faça o que é mais confortável e natural para você. Faça o que é mais confortável e natural para você. Eu vou falar para você que eu acho o sotaque britânico belíssimo, especialmente quando a gente fala de um sotaque mais do interior da Inglaterra. Eu gosto muito, muito, muito do sotaque irlandês também. Só que eu sou um cara que consome muito conteúdo vindo dos Estados Unidos. Os YouTubers que eu assisto, né, a galera, quando eu quero aprender alguma coisa no YouTube, eu assisto gente que fala inglês americano. As músicas que eu ouço, cara, eu adoro country americano. Então, a cultura americana é uma coisa que com a qual eu me identifico muito mais, é uma coisa que está muito mais presente na minha vida do que, por exemplo, a cultura britânica. Então, cara, para mim, eu tenho que fazer muito menos esforço se eu optar pelo inglês americano. E ainda mais porque o meu sotaque paulista facilita o meu R enrolado para os americanos. Então, por exemplo, para mim, eu me sinto em casa com aquele sotaque mais do interior dos Estados Unidos. So, if I want to say that I want to go there, I want to hire a new worker, I want to put out a fire, this is very, very comfortable for me. Então, esses R super enrolados são muito confortáveis para eu falar, porque no meu sotaque do português, no sotaque paulista, eu já uso. Então, para mim é fácil de fazer. Agora, quando eu vou fazer o sotaque britânico, no entanto, eu tenho que fazer um esforço consciente para isso. So, if I try to have a more British accent and I want to say that I'm going to go there and I'm going to hire a new worker or I'm going to put out a fire, I have to put a more conscious effort of what I'm doing. Então é muito mais difícil para mim. Dá para fazer? Dá para fazer. Pô, é o meu trabalho, eu faço, bacana. Mas o sotaque americano é o sotaque que eu vou ter padrão, assim, se eu sento para conversar com alguém, é com o sotaque americano que eu vou falar. Do mesmo jeito que se eu sento para conversar com alguém em português, eu falo conversa, eu falo sentar, é assim que eu falo, cara. Então para mim é mais confortável. Aí você tem que ver, no seu caso, você se identifica mais com a cultura americana? Você se identifica mais com a cultura britânica? Você gosta de ouvir Alan Jackson? Você gosta de assistir série americana ou você assiste, sei lá, Game of Thrones e ouve Beatles? Se for isso, aí você vai pro sotaque britânico, entendeu? Aí, os sotaques menores, tipo irlandês, australiano, é mais difícil ainda, cara. Nossa, eu deveria aprender o sotaque australiano? Cara, se você for morar na Austrália, sim. Porque, olha, é muito difícil de aprender o sotaque australiano. Me fala uma série australiana. Me fala um cantor australiano. Você não vai saber, cara. Eu sigo um ou outro canais, assim, no YouTube de comédia que tem um pouco de sotaque australiano e só. Porque até atores australianos, na hora de fazer filme, fazem sotaque americano, porque eles fazem o filme lá em Hollywood. Entendeu? Então é uma dor que você vai sentir que não precisa, tá ligado? Não tem importância. Se você não vai morar na Austrália, não precisa. Mesma coisa para Irlanda. Se você não vai morar na Irlanda, não precisa aprender sotaque irlandês. E olha que eu adoro sotaque irlandês, cara. É muito legal. I come from Ireland. Eles têm uma musicalidade diferente no sotaque, sabe? They have a different rhythm in their accent that is different from anything else you say. Então é um negócio muito bacana, eu acho muito legal, mas cara, eu não vou morar na Irlanda, não vou fazer. Tem pouquíssima série com sotaque irlandês, sabe? Não tem como. Então para mim é muito desconfortável. Qual que eu aprendo? O que for mais fácil para você? Você tem mais contato com o inglês americano? Então aprende o inglês americano. Você tem mais contato com o inglês britânico? Então aprende o inglês britânico. É isso. E finalmente, tem diferença de eu escolher um ou outro? As pessoas com quem eu vou falar, elas vão me entender se eu escolher um sotaque ou outro sotaque? A resposta é sim. Na maior parte do tempo, sim. Cara, porque a gente tem uma tolerância muito grande a sotaques diferentes. Não importa se o cabra fala coração ou se o cabra fala coração, você vai entender.
Não importa se o cabra fala o cabra, o mano, o piá, você vai entender do que se trata. Porque a gente tem essa tolerância humana, né? A receber essas palavras, essas pronúncias diferentes. A gente evoluiu assim, então as pessoas vão entender. Não importa se você fala car ou car, eles vão entender o que você está querendo dizer. As dificuldades que você vai enfrentar são dificuldades, primeiro, do sotaque brasileiro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é muito difícil da gente se livrar do nosso sotaque brasileiro. Até eu, que falo inglês já há mais de 10 anos, ainda tenho sotaque brasileiro em algumas palavras e tudo mais. A coisa do nariz é muito difícil de se livrar completamente. Então, se alguém não for entender, não é porque você escolheu o sotaque X ou o sotaque Y, mas por causa do sotaque brasileiro, que eles não estão acostumados a ouvir. E também, assim, se você mora no Sul a sua vida inteira, você nunca saiu de Porto Alegre, você nunca ligou a TV para ouvir outro sotaque diferente, e você vai direto, você cai numa cidade, você cai ali no meio de Fortaleza, a primeira semana vai ser difícil de você entender o que a galera tá falando, mesmo que seja a mesma língua, porque é um sotaque muito diferente. Então, a mesma coisa vale para o inglês. Se você está muito acostumado com o inglês americano, você usa o inglês americano, aí você vai lá e viaja para o interior da Inglaterra, você fala com uma senhora de 50 anos que nunca saiu de Birmingham na vida dela, ela vai ter dificuldade de te entender, mas simplesmente por essa barreira cultural mesmo, essa barreira geográfica que ela tinha. Ela está acostumada a vida inteira dela com aquele sotaque de Birmingham lá, carregado, e ela nunca ouviu nada diferente, então obviamente vai ser difícil. O sotaque que você escolher, as pessoas vão entender, via de regra, tá certo? E se não entender, você se esforça um pouquinho para a pessoa entender. Você tenta pronunciar diferente, você faz mímica, você explica o que você quer dizer da mesma forma que a gente faz aqui em português, cara. Quando você vai para o Ceará, eles falam que, se você quiser chegar aí naquele restaurante, você tem que arrodear aquela praça. Que porra que é arrodear, bicho? O cara ensinou, o cara fez a mímica. Você arrodeia a praça. Ah, tá, você dá a volta na praça, beleza. Você vai lá pro sul, os caras falam, nossa, trimassa, trilegal isso daí que você tá fazendo, hein? Tipo, que porra que é trimassa? Aí você pega ali o contexto que a pessoa tá falando e fica óbvio, nossa, então isso daqui, o trimassa pra eles é o da hora pra gente em São Paulo. Então você vai pegando essas coisas. Então, qual sotaque que é mais fácil de aprender? Não tem mais fácil. Todos os sotaques têm pontos fortes e pontos fracos, pontos fáceis e pontos difíceis. Qual é o sotaque que eu preciso aprender? Depende. O que você quer? Você quer morar na Austrália? Então aprende sotaque australiano. Você quer morar na Flórida? Aprende sotaque americano. Depende do que você quer. E se você não sabe o que você quer, aprenda o sotaque que é mais confortável para você, onde você não vai precisar muito para fazer, não vai precisar pensar demais para fazer. E as pessoas vão me entender independente do sotaque que eu escolha? Via de regra, sim. As pessoas vão entender independente do sotaque que você escolha. Porra, cara, o meu espanhol é péssimo. O meu espanhol é horrível. E eu tenho, por a gente morar ali perto, né, da Argentina, da Colômbia e tudo mais, eu já tive contatos com pessoas da Colômbia, do Peru, da Argentina. Então o meu espanhol é um pouquinho pro lado deles lá, né? Agora, eu tô na Espanha. E aqui na Espanha o pessoal me entende. Normal. É um espanhol meio misturado com brasileiro, meio misturado com algumas coisas argentinas, misturado com um negócio do Peru. Não tem problema. Os caras me entendem, cara. Então, esse não é um problema real. Você não precisa se preocupar muito com isso. Você precisa se preocupar com pronunciar direito, com pegar o ritmo do inglês. Ou seja, você precisa assistir os vídeos aqui do canal para você pegar essas coisas. Mas o sotaque não é o que vai impedir outras pessoas de entenderem você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gosto muito de sotaques em inglês. Eu sou especialista em pronúncia, então esse é um assunto que eu gosto demais. Eu tenho mais ideias de vídeos desses para fazer para você. Me fala aqui embaixo qual que é o seu sotaque favorito, qual sotaque você escolheu para aprender, e a gente conversa mais na próxima.